Então, desafio número 1, acesso a dados. E aí eu relaciono isso com conectividade, que é um termo comum aí. Qual que é a situação das indústrias que não conseguiram superar esse desafio? A gente tem a situação chamada silos de dados. Cada um dessas fontes que estão no diagrama, elas são independentes umas das outras e elas não se conversam. Então, essa é a situação que a gente chama de silos de dados. A gente tem, além disso, múltiplas fontes, né? Muitas vezes aí pode estar até na casa das dezenas de fontes. Descentralização. E o principal, muitas vezes, para acessar esses dados, existe algum conhecimento técnico que é exigido para acessar. Exemplo, um banco de dados em que a pessoa precisa conhecer a linguagem SQL para consultar o banco e fazer uma extração de dados, fazer uma query, uma consulta. Então, por que isso é um desafio? Essa situação de silos de dados, ela impede a difusão de uma cultura data-driven dentro das indústrias, porque ela restringe o acesso a dados àquelas pessoas que têm esse conhecimento técnico para conseguir acessar. Além disso, esse é um processo que é repetitivo e pode ser laborioso. Se a gente está falando de uma análise em que a gente precisa extrair dados de PLC, de um banco SQL, assim sucessivamente, para depois só conseguir usar esse dado, às vezes a gente não vai ter um tempo de resposta adequado ao desafio que a gente está querendo superar. E por fim, o que a gente pode esperar, então, quando a gente superar esse desafio número 1? Primeiro, a gente vai ter acesso mais fácil e rápido aos dados, em sequência, transformá-los em informação, ou seja, o desafio 1, 2 e 3, ele segue uma cadeia lógica. Se a gente não consegue superar o desafio 1, por definição, a gente já não vai conseguir nem chegar no 2. Mas supondo que a gente consiga, e a gente tem acesso fácil aos nossos dados agora, a gente vai ter mais agilidade na tomada de decisão, e a gente também vai democratizar o acesso de dados à nossa indústria a todos os níveis da corporação. Então, a gente está falando aí de operação, engenheiros, analistas, até cargos de gerência, enfim, vão poder acessar esses dados de maneira fácil e, de fato, começar a ter uma cultura data-driven dentro da nossa indústria.